E vem conferir a crítica com spoilers de Deadpool e Wolverine. E chegou nos cinemas nessa semana Deadpool e Wolverine. E eu já fiz uma crítica aqui no canal onde não conteve nenhum spoilers. Então, para você que quer saber minha crítica geral, falando mais das atuações, falando mais da parte técnica, aquela crítica sem spoiler é para você. Aqui eu vou entrar mais em detalhe por detalhe do filme, onde eu consigo falar mais do que eu gostei, o que eu não gostei, falar das surpresas e também das participações especiais de uma forma mais tranquila, conseguindo falar dos spoilers. Então, a partir daí, quem quer um filme destrinchado, é aqui que eu vou fazer isso. Então vamos à crítica. Começando falando sobre a introdução. Uma das elogios que eu fiz na crítica sem spoiler e que vale destacar aqui é toda a introdução do filme, onde o Wade Wilson, ele começa já desenterrando o Logan Wolverine lá do filme Logan. A gente vê aquele X, que é o que as crianças deixam pra ele no filme Logan, ele desenterra e a partir daí ele percebe que o Logan está morto, ele realmente morreu, ele não tem mais o fator de cura, então sobrou os ossos. Nessa hora, o AVT aparece e eles vão tentar levar o Wade para dentro de custódia, para dentro desse lugar do tempo que é onde a gente conhece lá da série do Loki, que lá é explorado, muito bem feito. Tanto que tem um momento do filme onde a própria Wade fala, é aquele vilão que aparece no episódio 5 da primeira temporada. Então, a partir daí, vai começar uma sequência de ação do Logan, do Wade, contra o AVT. E essa sequência é simplesmente incrível. Desde a escolha da música Bye 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 até o momento onde o Wade acaba matando todo mundo que está naquela cena, é incrível. Porque as piadas e a inventividade do diretor Shawn Levy, junto com a atuação do Ryan Reynolds, faz com que a cena seja incrível. Ela é boa em relação à ação, à violência, e também a parte da comédia, porque o Deadpool faz tudo aquilo fazendo uma grande comédia, uma hora pegando a câmera e fazendo como se fosse selfie, quebrando a quarta parede, algumas horas brincando com piada sobre futebol, até uma piada ao próprio Ryan Reynolds, que tem uma série sobre futebol, e foi o que eu falei na minha crítica. Essa cena é muito boa e muito bem feita, exatamente porque ela acaba sendo uma excelente introdução e mostrando qual vai ser o tom do filme. Depois que acaba essa sequência, o Wade fala, mas pra gente poder chegar nesse ponto, a gente tem que voltar no tempo e mostrar por que eu estou tentando desenterrar o Wolverine. E depois tem toda uma sequência que se passa após Deadpool 2. Começa logo depois daquilo, quando ele larga de ser o Deadpool e a partir daí a sua vida acaba desenrolando. A Vanessa, vivida pela Moira Baccarin, acaba abandonando ele e ele acaba virando um vendedor de carros. Nesse ponto, inclusive, tem a primeira participação especial, que seria o Deadpool tentando entrar nos Vingadores. Ele se encontra presencialmente com o Rap Hogan, vivido pelo Jon Favreau, e que realmente tem toda uma sequência de piada. Essa sequência, por exemplo, pra mim não funciona tão bem. Ela é uma sequência que, diferente da introdução, que é muito boa, essa sequência que ele tem que entrar nos Vingadores, eu acho que é uma sequência interessante. É legal como eles fazem uma metalinguagem com a própria Marvel, mas eu acho que o problema dessa cena é que ela é mais longa do que ela deveria ser. Uma cena que pra mim poderia ser bem menor e a piada poderia ser bem menos repetitiva. Porque, mais uma vez, a piada do Deadpool é ele retrucando alguém. E eu acho que esse retruque não tá funcionando. Logo depois a gente conhece um pouco mais da vida do Deadpool. Como ele foi ficar com a Al Cega, como que o Pete virou o melhor amigo dele, e por aí vai se desenrolando a cena. Essa sequência desse ponto até o aniversário do Deadpool, ela é interessante até para poder mostrar um pouco mais da vida do Wade, para a gente entender um pouco mais como funciona a vida e seus amigos, algo que já tinha sido apresentado e desenvolvido bem no segundo filme, e aqui tem que fortalecer isso para toda a sua jornada. Logo depois disso, do seu aniversário, ele é chamado para ir para o AVT, onde lá ele vai descobrir que ele acha que ele é o Jesus da Marvel. Ele finalmente vai ser introduzido ao universo Marvel. Tem algumas piadas legais sobre a Marvel, aí começa um problema do filme também, que é quando ele chega no AVT. A cena é muito expositiva, porque o homem que está na cela, que é o Paradox, ele acaba tentando falar pro Wade porque ele precisa da ajuda dele, tentando convencer ele. Toda essa sequência é expositiva. E aí começa uma coisa que incomoda muito no
filme pra mim, que é o Wade tentando fazer com que o roteiro pareça ser menos burro do que ele é. Então quando o Paradox começa a explicar que ele vai ter que salvar o mundo, o Wade rapidamente interrompe ele, olha pra câmera, quebra a quarta parede e fala: ih, já começamos a exposição que era pra ser lá na frente. Isso é um recurso de roteiro, que é o roteiro si próprio zoando. E isso parece ser muito legal, mas não é. Quando ele acaba se auto-zoando, é como se ele estivesse se protegendo das críticas que ele sabe que os críticos vão fazer. Isso não salva das críticas. O filme nessa sequência é muito expositivo. É muito chato o filme parar o tempo inteiro para fazer uma exposição. E é isso que acontece aqui. Logo depois ele chega, ele vê algumas sequências bem interessantes dos Vingadores, com uma piada que é boa e entra no momento certo do filme toda hora, que é o Thor chorando porque o Deadpool vai morrer, e aí até que ele descobre que, na verdade, o Wade não tá lá para fazer parte do universo Marvel. Na verdade, ele tá lá para acabar com o seu multiverso, porque todo universo tem um âncora, que é como se fosse o protagonista daquele universo. O protagonista do universo Fox era o Logan. Ele carregava todo o universo nas suas costas. Quando ele morreu, a âncora morreu. Se a âncora morreu, o universo não tem mais sentido para existir. E ao longo dos anos, o universo vai ser destruído por si só. O Paradox, ele quer adiantar isso. E para ele adiantar isso, ele vai precisar que o Wade mate todo o universo. Ele destrua tudo, faça um colapso e o mundo seja destruído. E aí ele percebe que ele está sendo enganado e ele percebe que ele só tem uma solução. Ele vai ter que fugir dali. Antes disso, só falar, então, essa é a sequência que envolve o EVT. Uma sequência que tem boas piadas, mas ao mesmo tempo é muito expositiva e tira um pouco do clima, já mostrando alguns dos principais problemas que o filme vai ter. Se a introdução mostrou muito bem o clima do filme, essa parte aqui já mostra alguns problemas que ele vai ter. Então o Wade pega o controle e ele tem uma decisão que é o que na cabeça dele é certo. Se o Logan morreu, se o Wolverine morreu, é muito fácil resolver esse problema. É só pegar o Wolverine de outro universo e colocar aqui. E aí começam as várias incríveis referências do Wolverine, que vai ser uma sequência inteira. E aí essa parte vai ser mais eu sendo um fã de quadrinhos falando um pouco sobre ela, porque eu vou falar quais são os Wolverines que aparecem ali. Essa sequência é linda. Pra mim estar no cinema, ficava cada vez mais com um sorriso no rosto, que era um ponto do primeiro Wolverine até a hora que ele encontra o que realmente vai ser importante pro filme. Ele encontra vários Wolverines diferentes, e todas são piadas, metalinguagens e referências aos quadrinhos que eu amei. A primeira referência seria a um Wolverine pequeno. Isso não é uma referência, isso é uma piada. Porque aconteceu? O Wolverine nos quadrinhos, ele não tem nada a ver com o Hugh Jackman. Só a parte do cabelo mesmo, da parte do visual de rosto. Porque o Wolverine nos quadrinhos, ele é um cara muito baixinho, peludo, forte, carrancudo. Esse é o Wolverine. E quando o Hugh Jackman foi escolhido para ser o Wolverine, as pessoas reclamaram muito. Na época nem tinha tanta internet assim, lá para 2000, mas as pessoas em todo lugar, fóruns, revistas, reclamaram muito do Hugh Jackman. E falaram assim: o Hugh Jackman não serve para ser o Wolverine. Esse cara é um galã, ele é muito bonito, ele é muito alto, ele não pode ser o Wolverine. E essa é uma piada, porque ele é o Hugh Jackman no corpo de uma criança praticamente muito pequena, é um cara muito pequeno, um anão, para poder mostrar como não ficaria legal em tela. Então essa é a primeira piada. A segunda piada que já aparece, uma referência, seria ao Wolverine da Era do Apocalipse. Uma das quadrinhos mais consagrados da X-Men, um dos mais queridos, e aparece o Wolverine. Aquele estilo, com aquela roupa no beco, aquela roupa meio vermelha com amarelo, lembra muito a Era de... a parte do Era de Ultron não, né? Lembra a Era do Apocalipse, que é uma das sagas mais incríveis dos X-Men. Logo depois aparece um Wolverine, que seria ele num X, praticamente crucificado. Essa é uma referência muito interessante a um quadrinho de 1981 que realmente retrata um arco desse. É um arco onde os X-Men mais uma vez estão recebendo um massacre. Todos estão morrendo. E o Wolverine, já que ele não pode morrer porque ele é imortal, ele acaba ficando preso. Esse quadrinho ficou muito famoso porque a arte da capa era muito marcante, que está passando aqui. E ela também é uma referência a um outro caminho chamado Witchblade, que também tinha esse quadrinho, e a partir daí essa capa virou referência para esse Wolverine. E aí a gente chega nos Wolverines que eu mais achei interessante. O primeiro Wolverine seria uma excelente e linda referência que eles fazem ao Wolverine versus Hulk. Por que eu falo isso? Quando o Wolverine aparece com aquela roupa, já é muito emocionante, no meio da floresta. E aí o Deadpool já fala: nossa, essa roupa é muito clássica, lembra muito de quando você lutou contra o Hulk. E aí ele mostra as garras, aparece o reflexo do Hulk, o Hulk tá atrás do Deadpool. Por que essa sequência é tão linda? Porque
essa é a capa do quadrinho. A capa do quadrinho, para quem não sabe, é o Wolverine com as garras abertas e só o reflexo do Hulk nas garras. É realmente uma linda referência a uma das capas que eu gosto muito, de uma HQ que eu gosto muito de ter na minha coleção. Outra referência que tem as outras duas Wolverines que aparecem seria que é o Caolho, e para quem não sabe, o Wolverine num período dele foi chamado de Agente Wolverine, Agente Logan, e ele ficou disfarçado com o Hulk sendo um segurança de boate. Essa segurança, essa parte ele usava um tapa-olho e ele era chamado de Caolho por causa disso. Tem essa ótima referência dele fazendo isso em Madripoor, e aí também tem mais uma referência legal que seria o Henry Cavill como Wolverine, porque muita gente queria que ele fosse o Wolverine, e aí tem vários Logans que aparecem mais rapidamente. Como, por exemplo, o velho Logan visualmente aparece ali, o Logan mais em relação à parte dele mais Velho Oeste, que também é uma referência, não ao velho Logan, mas outro quadrinho dele. Então realmente aparecem várias referências, mas essas foram o que marcaram. É uma sequência de homenagem para deixar o fã com o olho cheio de lágrimas, e foi o que aconteceu comigo, de ver várias referências a vários Wolverines diferentes. E até que o Deadpool encontra o Wolverine que ele queria, que é o Wolverine do filme, que decepcionou seu universo. Ele tenta chegar perto de volta do AVT, mas ele percebe que aquele é o pior Wolverine que ele poderia ter escolhido. Nessa hora, o Paradox acaba acertando ele com aquela bastão que manda ele pro mundo do vazio. Chegando no mundo do vazio, ele percebe que é o mundo onde as pessoas são esquecidas ali. Visualmente, eu achei o universo muito interessante. Eu gosto muito de como eles fazem piadas com várias coisas que foram esquecidas da Fox e do universo Marvel. Então você tem o logo da Fox. No fundo, você tem todo aquele Queen Jet. Quando você chega mais pra frente, você vê as pirâmides. É visivelmente uma piada às 3 pirâmides do Egito, que é uma referência ao Apocalipse que foi esquecido. Então é como se fosse tudo que foi esquecido lá. Então as referências que tem ao longo de todo o cenário é muito legal. E aí tem uma sequência de luta entre Wolverine e Deadpool até eles se confiarem. Essa sequência é muito boa e mostra um dos pontos fortes do filme, que é alguma sequência de ação. Essa é muito bem feita, muito bem filmada e muito bem coreografada, terminando com um grupo chegando ali como se fosse o Mad Max. Nessa hora, quando eles chegam, a gente vai ver vários atores de volta, seus personagens, como o ator que volta a fazer o Pyro, que fez na trilogia original, o ator que fez o Grosso, que volta desde o primeiro filme, que tá no primeiro filme e volta agora, e você tem o ator que fez o Dentes de Sabre, que também fez no primeiro filme e volta agora. O Wolverine mata rapidamente o Dentes de Sabre e uma voz misteriosa acaba falando lá em cima, que vai ajudar eles. E aí você não sabe quem é a voz, e quando ele cai, faz o pouso de batalha, e ele tira o capuz, você pensa, Chris Evans está de volta como Capitão América. Mas não é ele como Capitão América. Na verdade, é ele como Tocha Humana. Pra quem não lembra, o Chris Evans fez nos 2 filmes do Quarteto Fantástico o Johnny Storm, o Tocha Humana, um Tocha Humana bem clássico. E aí ele tenta voar, ele tem a piada dele falar Avengers Assemble, mas em vez de falar Assemble, ele fala em chamas. O Pyro rouba todo o seu fogo, porque o poder do Pyro é realmente usar o fogo, e eles acabam sendo capturados. Essa sequência, ela é boa pela sequência de ação do Wolverine vs Deadpool e todo o humor que funciona bem ali. Esse é aquele humor que eu falei na minha crítica sem spoiler. Talvez, quando você rever esse filme e não ter essa surpresa, talvez não funcione mais tão bem assim. Mas pela primeira vez funcionou bem. Eles são capturados e finalmente a gente é apresentado para a vilã, a Cassandra Nova, que é a irmã do Xavier. Uma coisa que eu achei meio estranho no filme é que em nenhum momento eles falam sobre o Fanático. E o Fanático também é irmão deles, e praticamente eles ignoram isso. O Fanático nos quadrinhos é irmão do Xavier e é irmão da Cassandra. Não sei porque eles não mencionaram isso realmente. Eles são irmãos gêmeos, né? A Cassandra e o Professor Xavier são irmãos gêmeos. O Fanático não é irmão gêmeo, mas ele também é irmão deles. Deveriam dar mais destaque pra isso. E falando em Fanático, chegando no lugar da Cassandra Nova, tem mais um show de referência com a volta de vários personagens clássicos. Como, por exemplo, realmente a parte da Deathstrike, que é a vilã do X-Men 2. Você também tem o Zaziel voltando, você tem a Psylocke voltando, e você tem um Fanático voltando, que é o Fanático do X-Men 3, não o Fanático do Deadpool 2. Então, tem várias outras referências ali no canto. Então você consegue ver várias referências, tem toda mais uma sequência de piada, que é a introdução da Cassandra Nova com os personagens, e ela termina matando o Johnny Storm. Essa sequência inteira é uma sequência que eu não acho ruim, mas também não acho tão boa. Eu acho que para a introdução da Cassandra Nova é boa, como uma boa vilã, que mostra todo o poder dela, mas tem algumas piadas que eu acho fora de lugar, tem alguns momentos que eu não acho que elas encaram tão bem, e até a morte do Johnny eu acho meio boba, até parece meio fora de lugar ali. Parece que realmente ela funciona pra piada que vai ter na cena pós-créditos, mas eu acho que foi uma péssima utilização do que teria ali. Tem algumas piadas que é só o Deadpool fazendo sarcasmo com o que tá acontecendo em tela, e mais uma vez, é aquela sequência que você pensa, talvez vendo uma segunda vez, sem ter a surpresa, talvez não funcione tão bem. É uma sequência boa de introdução
motivação pra Cassandra nova, mas não é uma sequência tão interessante como poderia ser. É legal você ficar pensando, olha aquele ator fazendo aquele personagem de novo, olha que cena legal, mas de modo geral, eu acho que é uma sequência que ela é boa pra Cassandra, mas em volta poderia ser melhor. Aí depois eles acabam fugindo, eles acabam chegando num bar, o Deadpool e o Wolverine acabam se abrindo um pouco um com o outro, mais uma sequência completamente expositiva, inclusive até a motivação da Cassandra nova já é muito expositiva. Logo depois disso, eles acabam encontrando os primeiros clones do Deadpool e apresentam uma das coisas mais incríveis do filme, que é o Dogpool. Ele é incrível, ele é engraçado, ele é divertido, ele funciona em tela. Já o Nicepool não funciona tão bem, não gosto de nenhuma piada que envolve ele e acho que ele não funciona tão bem em tela. Mais uma sequência positiva, que é o momento onde o Deadpool e o Wolverine se abrem e eles pegam um carro, mais uma piada com o carro que eu não entendi. Eu sei que é uma propaganda paga pro filme, mas não é necessário ter tanta piada com o carro como poderia ter. Eles acabam fugindo, eles acabam brigando mais uma vez, mais uma cena repetitiva onde eles brigam, que é até legal no carro, mas poderia ser até melhor pensada, e aí eles são salvos. Chegando onde eles estão salvos, a gente é apresentado a mais novas participações especiais. Primeiro, a gente é apresentado a Jennifer Connelly voltando como Elétrica. Ela já feito Elétrica no filme solo e também apareceu no filme do Demolidor do Ben Affleck. Depois a gente é apresentado ao Wesley Snipes, que também aparece como Blade. E aí tem uma excelente piada, que é o Deadpool com o Wesley Snipes. Por quê? Porque o Ryan Reynolds, que é o que faz o Deadpool, ele fez também Blade, e ele era um cara que odiava o Blade. Tem uma piada legal ali. Aí depois você tem a surpresa da Daphne King voltando como X-23, que é incrível, e impressionante como essa menina cresceu há pouco tempo, mas ela também já fez muitas coisas legais, que vale a pena ir atrás da atriz, inclusive eu recomendo. E aí você tem a grande surpresa, que é o Channing Tatum como Gambit. Eu vou explicar rapidamente essa piada, depois eu vou falar o que eu achei dessa sequência como um todo. Bom, o Channing Tatum, quando a Fox estava tentando reformular os X-Men, do X-Men 3 pra frente, ele fez uma grande foto onde mostravam os novos passos da Fox a partir dali. Ele mostrava toda a nova equipe dos X-Men, onde era o James McAvoy, onde você tinha a Sophie Turner fazendo a Jean Grey, e tinha toda aquela galera. Naquele meio você tinha o Ryan Reynolds fazendo o Deadpool, e você também tinha o Channing Tatum, que ele ia fazer um Gambit. E aí durante anos ficaram falando que ia ter um filme do Gambit do Channing Tatum, e ele nunca saiu. E agora ele veio fazer essa participação especial de algo que nunca existiu, ele faz piada sobre isso. E eu vou ser sincero, vendo essa sequência do Channing Tatum como Gambit, é muito legal ver o Gambit em tela, é muito legal ver o Gambit com a roupa finalmente dele, porque ele aparece em X-Men Origin Wolverine de uma forma bizarra e ridícula, mas aqui ainda bem que não teve um filme solo do Gambit. Não tenho nada contra o Channing Tatum, acho até ele engraçado, divertido, ele tem um bom time cômico nos filmes de comédia, mas visualmente ele ficou muito feio como Gambit. Eu não queria um filme solo dele assim, então ainda bem que não teve esse filme solo. Esse filme do Deadpool veio pra falar que ainda bem que a gente nunca teve esse filme. É legal rever os personagens, é legal rever os atores como eles, mas é mais uma sequência que funciona bem pelas piadas do Deadpool, não porque o reencontro dos atores é tão legal assim. É legal rever eles, mas de novo, é mais uma sequência que eu falo. Quando tirar a surpresa, essa sequência funcionar tão bem como ela deveria, tipo a piada do Channing Tatum, pra mim ela não funcionou em momento nenhum, em nenhum momento de risada. Logo depois tem mais uma sequência do Wolverine com a X-23, que ele se abre, mais uma sequência expositiva desnecessária, como essa sequência também. Essa sequência, inclusive, ela tem um problema grave de cinema que eu tenho que ser falado aqui. Se perceber como o diretor trabalha a cena, sempre que um ator aparece em tela, ele aparece, ele para e o som do filme praticamente para. Esse chama momento de aplauso. É quando o diretor entende que o público vai amar aquela cena. Então já que ele sabe que o público vai amar, ele dá uma pausa pro público bater palma, gritar no cinema. Nem sempre funciona. Isso é o que o teatro faz normalmente. Quando o teatro tem uma sequência, aparece um ator especial, eles param de falar para todo mundo bater palma, aplaudir. No filme não funciona tão bem. Então você está concluindo muito que as pessoas vão bater palma na sequência que você quer. Tanto que, na segunda vez que for ver o filme, você vai ver que vai ter muito menos pausa, muito menos empolgação, e talvez a sequência nem funcione tão bem assim como ela funciona da primeira vez. Aí eles decidem que todos vão lutar contra a Cassandra Nova. Eles vão, e a partir daí, quando chega lá, tem a pior sequência de ação do filme. Pra mim, essa sequência, ela é linda de ver os atores em cena, voltando a fazer os personagens que eu amo dos quadrinhos em cena. Mas a sequência toda eu não acho boa, eu não acho fluida, eu não acho bem dirigida, eu não acho que uma sequência que funciona bem em tela. E a missão é pegar o capacete do fanático. Eles pegam, eles acertam a Cassandra Nova, e depois que a Cassandra Nova acerta, eles têm dó dela e tiram o capacete, e ela acaba sobrevivendo. Essa sequência toda, que é quase a sequência, o penúltimo luta do filme, eu acho ela anticlimática, não acho ela bem feita, não acho ela bem coreografada, tem bons momentos do Wolverine, mas de modo geral, é uma luta que o Deadpool nem precisava estar ali pra você ter uma noção. Então, é uma sequência bem decepcionante. Ela empolga porque você tá vendo atores que você gosta em tela, personagens que você ama dos quadrinhos
ali lutando. Mas em questão de coreografia, direção, eu não gosto muito de como ela vai. Eu acho que a sequência do Wolverine é muito mais longa do que ela deveria nesse ponto com a Cassandra. Aí logo depois disso eles voltam pra Terra, eles têm que... e a Cassandra vai atrás deles, ela tenta... ela tenta parar eles, colocando todos os Deadpools, todas as variantes do Deadpool em tela pra lutar contra eles, e ela vai lá pra tentar destruir todo o universo, e a partir daí fica aquela sequência final de eles lutam contra os Deadpools até chegar lá no subsolo. É uma sequência legal, com boa comédia, divertida em certo ponto, tem uma boa sequência de ação que eu gosto, podia ser até melhor coreografado em alguns pontos, mas ela é funcional pra te dar uma diversão. Eles chegam lá embaixo, onde tá o subsolo do AVT, e eles tentam, tem uma piada com o Pete que é muito legal, muito surpreendente. Eles chegam lá embaixo e os dois tentam parar a Cassandra junto, eles explodem, por isso eles não morrem. Aí depois tem a sequência final, onde eles mostram que são uma grande família, vão ser amigos e o filme se encerra. Você pode ver que eu passei bem rápido essa sequência final, porque tem coisas legais, como por exemplo, eu gosto muito de ver as variantes do Deadpool, é legal ver a Lady Deadpool, que pra quem tem dúvida é a Blake Lively, só você procurar no IMDb, tá escrito lá, Blake Lively, creditada como Lady Deadpool. Tem coisas muito legais, muito divertidas, é legal ver variantes dele, mas no fim é uma boa sequência de ação, só isso, e você sabe que eles não vão morrer, aquela... missão, aquele medo final de será que os dois morreram? Você sabe que não vai acontecer. É um final até legal e justo pelo que o filme merece. No fim, foi o que eu falei, eu quero rever esse filme. Não no cinema, não vou pagar tão caro como o cinema é pra rever esse filme no cinema. Mas eu quero muito rever ele pra saber como é a sensação de rever ele uma segunda vez. Porque é um filme que eu falei, ele tem boa sequência de ação, boas piadas. Mas eu sinto que a segunda vez, muitas dessas coisas vão cair. No momento, eu manteria minha nota 6 pro filme. Mas quando eu penso no filme como um todo, foi o que eu falei na minha crítica. Talvez revendo, a nota caia um pouco, porque muita coisa que é surpreendente vai se perder. E os problemas vão crescer. Como o filme ser expositivo, como ele te perder em muitos momentos, piadas repetitivas, isso pode acabar perdendo o filme. E o final não é tão impactante como poderia ser. Tanto que depois que ele sai do mundo e tem os variantes do Deadpool, você já quer até desligar o filme, porque a partir daí já não tem tanta coisa interessante. No fim é um filme mediano, divertido, bom pra passar um tempo. Mas eu tenho dúvida se esse filme vai envelhecer bem. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de Deadpool e Wolverine? Você gostou ou não gostou? O que achou da surpresa? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.